Olá, a pergunta vem do Marcos Vinícius, mas vem pergunta semelhante de muita gente. E é a seguinte: um luterano pode cear na Igreja Assembleia de Deus e vice-versa? Muitos sabem a resposta, né? Eu respondo a partir da minha perspectiva. Sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e muitos não gostam da resposta que eu vou dar, mas eu vou tentar explicá-la um pouquinho. A resposta é negativa. E isso gera muito incômodo e reações assim um tanto às vezes impensadas. Por exemplo, aqueles que dizem de imediato: a ceia é de Cristo, não é da igreja tal ou tal. E como a ceia é de Cristo, eles querem dizer, todos podem participar, todos os batizados podem participar, independentemente da placa da igreja. Eu vou por outro caminho, né? Por exemplo, um almoço da congregação, um lanche na congregação, pode ser usado como mostra de hospitalidade. Então, se alguém nos visita e é da Assembleia de Deus, eu posso convidar, vamos tomar um café aqui com a gente, como mostra de hospitalidade, para que essa pessoa se sinta bem, para que eu expresse assim o nosso amor por ela também. Mas a ceia é de Cristo, não é algo que eu possa usar para esse propósito ou para outro propósito. A ceia é de Cristo e por isso eu devo administrá-la com muita seriedade, levando em consideração o que os apóstolos sobre ela disseram. E o apóstolo Paulo nos ensinou que, apesar de a Santa Ceia ser sim para todos os batizados que vivem a fé em Cristo e tudo mais, não é o fato de que todos os batizados participem da ceia dignamente. Na igreja lá em Corinto, as pessoas da igreja são batizadas. E mesmo assim, muitos participam de forma indigna. Então, esse argumento, esse princípio geral, assim, como há uma porta aberta, então, ele não é compartilhado pelo ensino apostólico. É preciso um cuidado, justamente porque a ceia é de Cristo. E aí, eu vou dizer assim, que cuidado é esse que faz com que o assembleiano não seja recebido na ceia na igreja luterana, né? E que o luterano não deva participar na ceia numa igreja Assembleia de Deus. Que cuidado é esse? Um cuidado com o ensinamento de Cristo. O ensinamento, inclusive, sobre a ceia, mas não só. Eu até pergunto assim, né? Os assembleianos em geral vão dizer que os luteranos que participam da ceia não são batizados validamente, porque muitos vão dizer que o batismo de infantes não é válido. E os luteranos, em geral, são batizados quando infantes. Então, por que um assembleiano, então, quer participar da ceia com esses que ele julga não terem sido devidamente batizados? É uma questão, né? Outra questão, por que participar da ceia com alguém que diz outra coisa bem diferente sobre a ceia? Com alguém que diz algo que, em geral, os assembleianos negam sobre a ceia. E quando falam da ceia, dizem, não é assim como os luteranos pensam. Ou seja, está participando de algo que não é aquilo em que você crê. Né? Não é. Não há uma mesma fé aqui para que haja uma participação, uma coparticipação no mesmo rito. Então, expressemos a nossa comunhão de outra forma, com algo menos sensível e menos sério. Não com isso que é seríssimo. Eu vou ler um trechinho, até um membro da congregação aqui me mandou um documento da Assembleia de Deus, né, Ministério do Belém, escrito pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. E em um trecho ele escreve o seguinte, abre aspas, por favor, não confundam essas palavras como se fossem minhas, tá? Ele diz assim, Lutero substituiu o termo transubstanciação, ele abre parênteses, transformação dos elementos em carne e sangue de Jesus, por consubstanciação, mistura dos elementos com a carne e o sangue de Cristo. Ponto final. Totalmente fajuta essa afirmação, né? Lutero não defendeu o termo consubstanciação, não substituiu transubstanciação por isso, né? Não tem nada disso na história da Igreja Luterana.
Mas ele continua e vai piorar um pouco mais. Segundo pastor José Wellington Bezerra da Costa, os líderes da reforma discordaram e prevaleceu a proposta de Eurico Zwinglio, o qual convenceu o auditório de que o correto era considerar a celebração da Ceia do Senhor como um memorial da morte e ressurreição do Salvador do mundo. Aqui a ideia do Zwinglio, que é a que os assembleianos em geral aceitam, está bem colocada, né? É basicamente isso. Mas dizer que os líderes da reforma discordaram de Lutero, da posição de Lutero, é outra afirmação fajuta. Quem colocou Zwinglio como líder da reforma acima de Lutero? Na verdade, houve um diálogo entre os dois em Marburgo, o famoso colóquio de Marburgo, mas não tendo Lutero abaixo de Zwinglio e vendo Zwinglio como um seu líder, junto com outros. Não, são reformas diferentes que estavam em andamento e que entraram em diálogo ali para ver a possibilidade de um acordo. Não é um único movimento de reforma e esse movimento optou pelo caminho zwingliano. Não. Tanto é assim que a reforma de Wittenberg e a reforma luterana permaneceu crendo como Lutero cria, e defendendo, e por isso a igreja luterana permanece defendendo o que ela defendia desde aqueles tempos. Não tem nada de Zwinglio não autorizou. Nós não fazíamos parte do movimento de Zwinglio, não estávamos sob Zwinglio, não tínhamos nada com Zwinglio, na verdade. Simplesmente houve uma tentativa de diálogo e aproximação, mas não foi para frente. Ou seja, você vê um parágrafo assim escrito por uma pessoa que diz ser um currículo fenomenal, né? Mas é totalmente sem pé e sem cabeça, ou por ignorância ou por desonestidade intelectual. Me desculpem quem gosta do senhor, simpático, sorridente e tudo mais, mas o que está escrito aqui não informa nada de verdadeiro, só confunde e ajuda a convencer e fazer parecer de forma enganosa que o que é crido por esse ramo do cristianismo é o que foi defendido na reforma. Não é bem assim a história. Não é bem assim a história. E nem entre os reformados, porque Calvino não pensou como Zwinglio, também. É bom dizer isso, é bom deixar bem claro também. Ou seja, a linha zwingliana não é também a que vai dominar o meio reformado como um todo. Não se pode dizer isso. Agora, se você, se um pessoal celebra a ceia dizendo que tudo que nós cremos sobre a presença real do corpo e sangue de Cristo, sobre o fato de não ser meramente um memorial, embora haja a memória também presente, se tudo isso não é verdade, é simplesmente um atraso, é um engano, ou como dizem, restos de romanismo, se pensam assim, por que vão querer participar da ceia como os luteranos? Porque não dá para participar na ceia com os luteranos como se fosse uma ceia numa Assembleia de Deus. Nós realmente levamos muito a sério as palavras de Cristo, isto é o meu corpo. Nós valorizamos isso que foi ensinado, que o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo, o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Nós não abrimos mão disso. Então, eu vou dizer assim, não há como participarmos juntos antes de termos o mesmo entendimento. Se um dia tivermos o mesmo entendimento sobre assuntos fundamentais, sobre justificação pela fé, batismo, Santa Ceia, assuntos fundamentais, nós podemos participar juntos, sim. Você quer que a gente pense todo mundo tudo igual sobre teologia? Não. Que seriam como é que é a língua dos anjos? Como é que os anjos se comunicam? É em latim? É em hebraico? É em etrusco? É por telepatia? Pode cada um pensar o que quiser. Não me interessa. Não vou falar que a gente não pode cear junto por causa disso. Mas dizer que a ceia é meramente um memorial e vamos participar juntos, não dá. E aí uma coisa que eu queria acrescentar, tem gente que
escreveu esses dias também para mim, não pelo YouTube, pelo Instagram da congregação, dizendo que ficou constrangida essa pessoa por não poder participar na ceia da igreja luterana, né? No momento foi a única família ali que não participou. Eu sei que isso pode gerar algum constrangimento, mas é da parte da pessoa. Eu tento explicar. A congregação em si entende o que está acontecendo. Em algumas igrejas evangélicas, é comum alguém não participar da ceia porque está em pecado, porque não foi autorizado, por uma questão moral, de desempenho. Mas na congregação luterana, todo mundo está entendendo que você não crê como a gente, então você não tem essa comunhão com a gente. É, isso, né? Ninguém está olhando para você de, tá em falta. Né? Na verdade, talvez haja um sentimento assim, olha, quem sabe, tomara que um dia ela possa participar com a gente. A partir de uma devida instrução, para ser admitida à ceia com responsabilidade. O ministro é responsável por cuidar disso, por pastorear as pessoas, também aqui, né, também aqui, dizendo, vem, agora você está instruído, participe, crendo no que é preciso crer, agora isso é para te abençoar, mas eu não posso, querendo ser hospitaleiro, abrir mão desse cuidado, porque a ceia não é minha, não é algo meu, é algo de Cristo. E por isso precisa ser cuidado. É, Vamos pensar um pouco, né, com calma. Eu repito, né, isso não quer dizer que eu esteja dizendo que os assembleianos não são cristãos. Não digo que o batismo do assembleiano não é válido. Não é nada disso. Mas é até como convite para a gente caminhar um pouco melhor. Né? Não, você não participa agora para que você possa saber que eu estou dizendo a você que o seu entendimento tem uma falha, precisa ser amadurecido. Você não pode pensar que está tudo bem. Eu estou dizendo com isso mesmo. Né? Para cada pessoa que eu digo, espera, né, precisamos de instrução, eu estou sim pastoreando essa pessoa e dizendo, não está tudo bem no seu entendimento. Eu quero te instruir, eu quero caminhar e ajudar você a entender melhor, a crer devidamente e assim sim participar junto com a gente. Né? Agora, se a pessoa crê como luterano quanto a ceia e o batismo, acho que ela não permanece assembleiana. Né? Aí é outra conversa. Bênção de Deus, espero que funcione esse vídeo. Faz um tempão que eu não fazia uma conversa dessa, né? Média por aqui. Tem um próximo assunto que eu já prometi para um amigo, visita pastoral. Acho que semana que vem eu consigo. Bênção de Deus, um grande abraço e até lá.